Bom, vamos lá. O que acontece? É porque eu estou trazendo um exemplo de uma fonte, uma possibilidade de, de origem dos saberes, tá? Então, a família, ela é apenas uma possibilidade. Existem várias possibilidades delas. As experiências que a gente tem na vida são possibilidades. Ler um livro é uma possibilidade. Assistir um filme é uma possibilidade. Então, tem várias possibilidades. Nesse caso seu específico, é porque outras experiências que você foi tendo ao longo da vida foi te mostrando outros conceitos, outras definições, outros saberes que te permitem fazer outras definições. Entendeu, Ângelo? É importante a sua pergunta, porque para a gente entender, eu não estou querendo dizer aqui que a família é a fonte de tudo. O que eu estou querendo trazer é que a realidade ela é produzida por uma fonte de saberes, pelo saber. Aí a questão é o seguinte: se a gente tem pouquíssimas experiências na vida, os nossos saberes são limitados e aí a gente não consegue expandir a nossa realidade. Então, se você não tivesse tido outras experiências na sua vida, provavelmente você ia replicar os saberes da sua família, porque você não ia ter outro ponto de referência. Você não ia ter outro parâmetro para poder tentar outra coisa. Está entendendo um pouco o que eu estou falando? Então, daí a grande importância da gente ampliar as nossas possibilidades, da gente ampliar o nosso leque de opções. Porque a gente cria uma gama maior de possibilidades de, de entendimento do mundo. A gente cria a nossa possibilidade de ampliação da nossa realidade, ela é muito maior. Ela, e aí a gente consegue ajustar melhor essa realidade e a nossa necessidade. E a gente não fica mais tão preso num conceito. O caso da Olga, ele vem mostrar exatamente essa questão dessa dificuldade com o acervo de conhecimento limitado. Então, quando você tem outras possibilidades, quando você tem outras fontes de saberes, você amplia seu acervo de conhecimento. E quanto mais amplo for o seu acervo de conhecimento, maior é a possibilidade de você ajustar uma realidade que te atenda e que atenda a sua necessidade. Entendeu? Ficou um pouco claro ou ainda está... Não, entendi. Super concordo com você também nisso aí. Tá? Ficou claro? Então, a importância, o que importa para nós é esses saberes, essas definições, o conjunto de elementos que vão permitir para nós estruturar as coisas. Isso é o que é importante. A gente entender que a realidade cotidiana ela funciona dessa maneira. Que eu só consigo criar uma realidade a partir do conteúdo teórico dos saberes que eu tenho em mente. Então, se os meus saberes são muito reduzidos, a minha realidade vai ser muito específica e muito reduzida. Agora, se os meus saberes são mais amplos, então eu tenho uma outra possibilidade diferente de conseguir fazer essa estruturação da realidade. Entendeu? Uhum. Alguém mais? Alexandre, na verdade, Então, pode falar. Depois eu vejo. não, pode falar aí, Maria. Maria? Maíra? Mayra. Eu tenho uma dúvida só na construção da verdade. Na verdade, que a gente toma para si. A gente tem o conhecimento de vários saberes, certo? E como que acontece essa decisão? Tá. Entende a minha pergunta? Quais saberes a gente quer, né? Quais saberes nós vamos utilizar? Essa é a sua pergunta. A gente vai tomar como verdade. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo saber quais saberes a gente vai utilizar ou quais verdades a gente vai construir? Isso, as verdades elas são construídas a partir dos saberes, certo? Isso. E eu quero saber como que a gente toma
a partir de que requisito a gente toma. Eu quero saber como que a gente forma a verdade. Qual que é o Ah, tá, requisito beleza. para a gente selecionar um saber para Tá, criar uma verdade? tá. Existem algumas questões aí, tá? Por enquanto, tem pelo menos dois elementos. Na verdade, três. Isso já é até um pouco o tema do próximo vídeo, mas vamos lá. Existem três aspectos da verdade. O primeiro deles é o social. Por quê? A gente é um ser social, criado em sociedade, e um lugar muito importante para a nossa existência é a família. Que a família vai dar uma segurança para a criança lá na infância e vai estruturar um pouco a realidade da criança. E o que acontece? Eu tenho saberes, esses saberes vai me dar as definições das coisas, e a partir do momento que eu tenho a definição das coisas, eu empreendo práticas coerentes com essas definições. Tá? E eu tenho que praticar, porque as minhas práticas são a prova de que eu estou cumprindo os saberes que justificam a existência das coisas. Então, as coisas só existem se eu colocar em prática o saber que define a existência dela. Está claro esse ponto? Então, um primeiro lugar que a gente começa a obedecer é esse primeiro aspecto social da família, para a gente não ser marginalizado. Tá? Então, a nossa primeira tendência é seguir esses aspectos da família, porque é a nossa primeira ancoragem. Tá? É a nossa primeira ancoragem, então, esse aspecto da família. Então, há uma tendência, num primeiro momento, de que as minhas verdades elas sejam coerentes com as verdades que eu escuto dentro da minha família. Então, eu tenho uma tendência a perpetuar as verdades que eu vejo dentro da minha família. E aí, se a minha família tem um conjunto de saberes, por exemplo, homem tem que cozinhar, então eu vou começar a cozinhar, porque eu não vou romper esse saber, porque daqui a pouco começa a acontecer uma retaliação social. Um tio meu chega e fala assim, peraí, você não cozinha? Você não está cozinhando? Ah, então você não é homem, não. E aí eu começo, então eu preciso cozinhar para ser homem. Então, o meio social, ele vai requisitando, ele vai exigindo essa esse cumprimento da prática. O meio social vai exigindo de nós essa confirmação da verdade, essa justificação da verdade daquele meio social. Se a gente não obedecer, a nossa tendência há uma tendência da gente ser marginalizado e excluído daquele meio social, expulso. E aí, para não ser expulso, a gente vai replicando essas verdades. Tá? Então, a nossa primeira tendência é essa, eleger um meio social. E, na verdade, assim, é porque primeiro a gente está na família, enquanto criança, adolescente, aí na adolescência começa a ficar meio rebelde, e aí vai começando a substituir a família por alguns grupos sociais que vai conhecendo. Mas o movimento é o mesmo. Para eu existir num determinado grupo social, eu tenho que praticar as verdades do grupo. Porque se eu não praticar as verdades do grupo, eu estou fora. E para eu praticar essas verdades, eu preciso incluir os saberes dentro do meu acervo de conhecimento. Porque as práticas, elas são sempre consequências daquilo que a gente pensa. Tá? Não adianta a gente ficar policiando práticas sem mudar o pensamento, porque mais tarde, menos tarde, a gente vai começar a fazer de novo aquilo que está no pensamento. Então, para eu poder praticar determinado grupo social, eu preciso começar a acreditar na verdade daquele grupo social. O que é isso? Eu preciso incluir, eu preciso absorver e acreditar como sendo meu os saberes e as definições teóricas, os conceitos daquele grupo. E uma vez que eu faço isso, eu coloco eles no meu pensamento e eu começo a praticar e provar que eu estou naquele grupo, que eu me comporto de acordo com aquele grupo. Tá? Então, esse primeiro aspecto é esse aspecto da família.
E aí a gente vai ficando um pouco rebelde com a família e vai tendo determinadas necessidades, desejos dentro da gente, que é o caso que eu falei. No primeiro momento é a família, depois a gente migra para determinados grupos. Essa migração, ela vai acontecer de acordo com os nossos desejos. Então, na verdade, sempre vai ser de acordo com os nossos desejos. Né? No primeiro momento, a gente tem um desejo por segurança, e a família é o primeiro lugar da segurança, a gente obedece ao seio da família. Aí, à medida que a gente vai socializando, vai tendo outras experiências e vai ampliando os conceitos e as definições, aí eu consigo me inserir em outros grupos, e aí eu consigo ter acesso a outros saberes, a outras definições, a outros conteúdos, para eu escolher que verdade eu quero seguir. Agora, o grande ponto eu vou seguir a verdade do meu desejo, eu vou seguir a verdade da minha necessidade. E uma vez que eu estou em um grupo, que a gente é um ser social, então a gente vai estar sempre em grupos. E uma vez que eu estou em determinado grupo, Luiz, eu estou saindo do senso comum da família, mas eu estou entrando no senso comum do outro grupo. Então a gente está sempre dentro do senso comum. A gente não consegue sair totalmente do senso comum. O próximo vídeo mostra a saída do senso comum. Por isso que eu quero a gente estabelecer, entender o que está sendo dito aqui, porque o próximo vídeo é mais denso e ele vai mostrar a saída do senso comum. Então, primeiro, como que a gente vive? A gente tem determinadas necessidades e aí a gente associa a determinados grupos e essa associação significa absorver os saberes, absorver os conceitos, absorver as teorias e as definições desse grupo. E aí eu começo a ter as práticas do senso comum desse grupo. Eu começo a me comportar de acordo com as definições e os saberes desse grupo. E aí eu me torno, então, uma pessoa comum dentro do senso comum. Essas minhas práticas, elas começam a se tornar normal, evidentes e natural. Eu naturalizo o mundo dentro desses vários grupos que eu vou transitando. E aí chega num ponto de normalidade de senso comum que eu não requer mais verificação, simplesmente é assim, ponto final, é uma faticidade compulsória. É um fato e a gente não questiona mais esses fatos e trata isso como sendo uma verdade absoluta. Tá? Mas a grande questão é essa. É de acordo com a minha necessidade. A minha necessidade vai mudando, eu vou associando a determinados grupos, absorvo esses saberes, e aí a minha prática começa a se naturalizar de acordo com esses grupos. Então eu começo a me comportar de uma maneira muito semelhante a desses grupos. Tá? E aí entra um terceiro elemento, mas que não foge ao meu desejo, que é o meu desejo, por exemplo, de espiritualizar. Aí eu vou começar, então, a seguir uma lei espiritual. Então, significa o quê? Eu estou saindo desses grupos anteriores e estou entrando ainda num outro grupo, que é o grupo da lei espiritual. E aí, à medida que eu vou aprofundando e entendendo os saberes e os conhecimentos desse grupo espiritual, eu vou me espiritualizando e tendo práticas espirituais. Então, vocês podem perceber o que acontece. Todas as vezes que a gente está querendo alguma coisa, está querendo conhecer um grupo, está querendo aprender algo novo, está querendo se espiritualizar, seja lá o que for, a primeira coisa que a gente faz é procurar um grupo que tem um conjunto de conhecimentos sobre aquilo. Aí a gente começa a estudar, a gente começa a entender os conceitos, começa a aprofundar nos conceitos, nas definições, nos saberes. Então, a gente começa a aprofundar, assimilar e absorver o acervo de conhecimento daquilo que a gente está querendo. Até chegar num ponto que a nossa cabeça está tão formada por aquele acervo de conhecimento, que essa formação do pensamento, ela começa a se traduzir em práticas. E aí eu começo a praticar aquilo que são as definições da existência do grupo. E aí, para eu existir enquanto algo daquele grupo, eu preciso justificar a minha existência. E o que é essa justificativa? É eu provar nas minhas práticas que eu estou fazendo igual àquele grupo. Tá? Uma coisa que é importante é o seguinte, por exemplo, eu falei do patriarcado no vídeo, né? E quem produz esses saberes do patriarcado? É alguém lá atrás, ou então nesses vários grupos que tem, os índios, né? Tá aí atrás, os índios. Quem produz os saberes dos índios? Existe um elemento, uma pessoa que vai
organizar isso tudo da própria vontade dele, como se fosse tudo calculado, não é dessa maneira que acontece. O próprio grupo vai fundamentando esses conceitos. E vai acontecendo alguns eventos que vai mudando alguns conceitos, vai sendo inserido novos conceitos, chega uma pessoa nova e insere um novo conceito, e aí vai acontecendo vários formatos de práticas e de definições, e vai mudando toda a realidade do grupo. Agora, uma coisa que é muito importante é que, para eu pertencer, eu tenho que provar. Então, eu tenho que praticar a mesma coisa que está sendo feito. Essa é a minha prova, essa é a minha grande prova. Deixa eu ver a pergunta do Matheus. Matheus, essa é uma pergunta que sempre aparece. Muito boa essa pergunta, tá? Se a gente começar a fazer algo por pressão social, né, para se sentir aceito, tornaria esse fazer em verdade cotidiana ou essa verdade seria uma mentira? Porque seria imposta e não por meu bel prazer. O que acontece? Nada é imposto. Não existe imposição. A sua pergunta você já está falando. É uma pressão social para se sentir aceito. Então, você sentir essa aceitação, para a gente sentir essa aceitação, já tem o nosso desejo, já tem a nossa necessidade. Então, já tem esse bel prazer, entre aspas. Então, aí você vai percebendo que a gente não faz as coisas por imposição, a gente não faz as coisas obrigado. Vocês vão falar assim, Alexandre, mas o cara botou um revólver em mim, eu passei no meu celular. Você não passou por obrigação, você passou por um desejo de manutenção da vida. Então, em tudo que a gente faz, existe uma necessidade por detrás. Existe um desejo, de alguma maneira, por detrás. Ele pode não estar consciente. Tá? A gente pode não ter consciência dele. Mas a gente só age baseado nos desejos. Então, sempre que a gente faz alguma coisa, que a gente aceita alguma coisa, que a gente pratica alguma coisa, ele cumpre uma função de um desejo de alguma coisa para nós. Tá? Então, essa pressão social, a gente não consegue fazer simplesmente essa pressão só por pressão social. A gente não dá conta. A gente começa a fazer pirraça, começa a brigar, começa a não aceitar, começa a boicotar. Por exemplo, vocês observaram, né? Eu estou com lotação máxima da sala, 46 pessoas, da disciplina. Na aula passada, tinha 46 pessoas também. Só que um monte de gente perguntou tudo que foi dito na aula. E que está no PVA-NET que eu falei. Ou seja, estava com a câmera ligada, para fingir que estava na aula, e estava fazendo outras coisas. Então, quando a gente não quer, a gente não faz. Pode ser por pressão social, eu posso fazer chamada escondida, aleatória, a qualquer momento, não importa. A gente só faz aquilo que a gente tem algum desejo. Tá? E aí, é o que eu estou falando, esse desejo não necessariamente ele é consciente, tá? Mas existe sempre algum tipo de benefício. Né? Bel prazer é um benefício ou prazer. Então, existe sempre algum tipo de benefício ou algum tipo de prazer. Nem que seja o benefício de evitar algum problema. Mas isso em si só, por si só, já é uma forma de obtenção de um benefício. Tá? Então, essa pressão social, a gente não age por pressão social, a gente age porque, de alguma maneira, a gente acredita, tem uma fé que aquilo vai trazer algum benefício. Aquilo, de alguma maneira, vai trazer alguma coisa importante para nós, senão a gente não faz. Tá? Então, não é por pura e simples pressão social, não. A gente vai ter sempre algum tipo de ganho. A questão é entender qual ganho que é isso, mas sempre tem. Tá? Essa é uma pergunta que geralmente dá muita polêmica. Pode perguntar. Professor, você acha que quanto mais a gente sabe, mais confuso a gente fica? Ou quanto mais a gente sabe, mais os nossos olhos vão se abrindo para outras coisas? Boa pergunta.
Caso da Olga. O que ela está fazendo com a vida dela? Letícia, né? Ah, é pra me responder, desculpa. Achei que era uma pergunta retórica. O que a Olga está fazendo com a vida dela? Ah, ela tá se reprimindo, né? Tipo assim, pelo É, tudo que aconteceu na história dela, né? ela está fazendo uma bobagem sem tamanho, né? É. Por quê? Porque o saber dela é muito limitado ao saber da família. Ela não teve experiências fora da família para entender outros saberes. Se ela tivesse tido experiências fora da família, ela ampliaria o conjunto de saberes e definições dela e ela poderia fazer uma escolha. E fazer uma escolha mais coerente com aquilo que ela necessita. Ela tem um bom casamento, só que existe um conceito social de que é proibido o homem. Então, se ela tivesse outras experiências, se ela tivesse outros conceitos, outros saberes que ela ia adquirir através dessas outras experiências, ela ia perceber que pode ter homem. E aí ela ia estar mais apta a fazer uma escolha, ia fazer uma escolha que é mais sincera com ela. Então, à medida que a gente vai ampliando os nossos saberes, a gente vai ampliando a possibilidade das escolhas, a gente vai ampliando a possibilidade de construir uma realidade mais coerente com os nossos desejos da essência, com a nossa essência mais de base. Então, é muito importante a gente ampliar os nossos saberes e os nossos conteúdos. Quanto mais conteúdo a gente tiver, menos confuso a gente fica. E mais acertada é as nossas decisões. Muito boa a sua pergunta. Porque a gente consegue, enquanto vocês são administradores, né? Estão fazendo uma faculdade de administração, vocês vão perceber que quanto mais acesso à informação de conteúdo, mais decisão acertada vocês vão tomar. Então é importante que quanto mais saberes e conteúdo a gente tem, mais possibilidade de ter um crescimento e um benefício a gente tem junto. Tá? Então, é muito importante a gente ampliar os nossos saberes. Por isso que é importante ler, porque a leitura vai ampliar os saberes. Então, olha o nível de discussão que a gente está tendo. Vocês agora estão entendendo que querem, então, resgatar a vida de vocês, quer dar um jeito na vida? Então, tem que ampliar os saberes. E ler amplia. Eu tô lendo um livro que ele chama Comece pelo Porquê. E é um livro interessante. Ele contou uma experiência que eu achei muito interessante. De duas empresas de automóveis e uma, tipo assim, uma na China e aí tem um problema nas portas. E aí, para resolver esse problema, eles olharam lá do início, o que aconteceu no início. E uma outra nos Estados Unidos, e para resolver, eles usavam um martelozinho. E eu achei isso, assim, interessante, porque são duas visões, cada uma resolveu de um jeito diferente, um jeito que acreditava que seria melhor, né? Eu achei muito interessante essa parte do livro, incentiva as pessoas a lerem. Eu tenho uma perspectiva bem espiritual, assim, sabe? Porque eu fico me perguntando o que nós estamos fazendo aqui, o tempo inteiro. Então, fui tentar uma resposta na sociologia, na antropologia. O que a condição humana está fazendo aqui? E dentro do caminho espiritual, a gente está aqui para viver o amor. E essa busca do caminho espiritual vai ensinar para nós a ser feliz. Então, quando a gente começar a entrar na trilha do amor verdadeiro mesmo, entender o que é o amor, a gente vai começar a ser feliz. Ô professor. Só um minuto, Roger. Aí eu fico procurando assim, então, onde está a felicidade? Na nossa sociedade eu sei que não está. Nossa sociedade é doente e triste. Então eu fico indo atrás de experiências que mostram a felicidade. E aí, ela está bem atrás de mim. Tá aí. É você vestido de índio? Hã? É você vestido de índio atrás? Sim, esse lá de cá é eu. Esse lá de cá não. São os índios lá da aldeia. Uma sociedade feliz. Então eu fui ficar observando o que são os conceitos que eles têm, quais os critérios que eles têm de social, como é a realidade cotidiana deles, quais os saberes, quais as definições que eles têm que permitem a eles ser felizes, quais as práticas que eles têm
que permitem a ele ser feliz. E uma delas é não saber o que é o dinheiro. E uma vida social muito forte. E quando eu falo vida social, não é balada, não é vida social igual a nossa, não. Coletivo. Vida coletiva. Tá? Então, eu conhecendo uma sociedade dessa, eu aprendi uma série de práticas, uma série de coisas que me permite, então, ser bem mais leve, ser bem mais feliz, ser bem mais próximo do amor do que o que eu era antes. Mas eu só entendi isso quando eu tive contato com eles. Eu tive uma experiência, logo assim, primeiro dia, não tinha nem chegado na aldeia, eu subi no rio de barco. Eu toda a vida fui, agora eu estou mais para dentro um pouco, mas eu toda a vida fui muito para fora, muito expansivo. E a gente subiu no rio de barco, vindo uma chuva, e aí eu vendo a chuva de longe, assim, e aí eu já comecei a empacotar as minhas coisas tudo, porque senão vai molhar, e vou ficar com a roupa molhada, e vai molhar não sei o quê, e tem isqueiro que não pode molhar, e lanterna, papapá, que é a confusão, e eu também não posso molhar. Aí acabei de empacotar as coisas, botei a capa de chuva, o Acre é muito quente, então já comecei a transpirar debaixo da capa de chuva, e eu ia tranquilo, como se nada tivesse acontecendo, indo em direção à chuva. Quando a chuva ficou bem perto, que o vento chegou, aí o barco deu uma balançada. Aí quando o barco balançou, ele falou assim, ó, vamos respeitar a natureza. Encostou na praia do rio. Aí eu já, né, tipo, pô, o cara não antecipou nada. O cara esperou tudo acontecer. E eu já estava preocupado com um monte de coisa, porque eu estava pensando em maximizar a eficiência de tudo, pensando lá na frente. E o cara presente aqui agora, é o que manifesta aqui agora. Ele saiu do barco, ficou em pé, olha na chuva. E eu já caçando o que fazer, e pensando, será que vai chover muito tempo? Será que não vai? Toda aquela parafernália na cabeça. E transpirando, já querendo que a chuva caia para tomar banho. De tão suado que eu estava dentro da capa de chuva e já não dava nem para usar a capa de chuva direito, porque já tinha. Aí, beleza. Quando a chuva caiu, a primeira gota, ele vestiu a capa de chuva. E aí a chuva apertou um pouco, ele entrou na floresta, porque lá chove menos. A chuva parou, ele saiu. Na hora que ele saiu, eu falei assim: vamos abastecer o barco, porque já verifiquei a gasolina, tem só um pouquinho. Daqui a pouco a gasolina acaba, aí o barco fica descendo o rio abaixo, e aí a gente perde muito tempo, tem que parar na praia, às vezes para um barranco, num lugar ruim, não sei o quê, que é confusão. E aí eu falei com eles, né? Então vamos aproveitar que aqui é o melhor lugar, papapá. Ele escutou pacientemente, virou para mim e falou assim: por quê? A gasolina não acabou? Então, olha o conceito dele. É um outro nível de entendimento que está acontecendo. Ele não tem a lógica de maximização da eficiência. Galera, cuidado com o bate-papo aí, senão vocês me desconcentram, tá? Deixa só as perguntas. E aí, daqui a pouco eu vou responder as perguntas e a gente discute, tá bom? Então, eles não têm uma lógica de maximização da eficiência. E aí eu percebi, por exemplo, que a minha necessidade de ficar otimizando o recurso, de ficar maximizando o recurso, me traz muita preocupação e me deixa ansioso. Mas eu só pude entender isso e frear essa maximização, essa necessidade de otimização, porque eu tive essa experiência. Se eu não tivesse tido essa experiência e visto um outro conceito, uma outra definição, um outro saber, eu não teria ressignificado isso. Entendeu? Ficou claro um pouco? Roger, faça a sua pergunta. Professor, eu queria saber, voltando um pouquinho aí, por isso que eu até te interrompi, para a gente não fugir um pouquinho do assunto, trocar o assunto, né? Mas sobre o questionamento. No vídeo seu lá, que você fala sobre a receita do peixe, eu queria saber se você foi o único que questionou depois do seu pai, né? Ou antes do seu pai. E quando você descobriu que cortar o rabo e cortar a cabeça não tinha nada a ver com o sabor, e sim com a
a necessidade, né, da panela ser pequena, de sua avó lá, sua bisavó, foi através do questionamento que você criou daqui para frente, você vai criar uma nova realidade ou vai ficar na mesma realidade? Não sei se você entendeu minha pergunta. Entendi sua pergunta. Roger, primeiro ponto é o seguinte, eu falei que aquela história não é real, né? Aquilo é uma história da internet que eu achei interessante e adaptei com algumas coisas da minha vida, tá? Mas é o seguinte, aí eu posso fazer uma escolha. Eu posso escolher fazer diferente, e se eu escolher fazer diferente, eu vou sofrer uma retaliação social. Tá? Porque minha família vai reivindicar a existência. O que é o grande ponto? Essa pergunta é muito importante. O que é o grande ponto? O grande ponto é que todo sistema, ele reivindica a própria existência. Então, para a existência desse sistema, eu preciso replicar e perpetuar essas práticas. Se eu não replicar e não perpetuar essas práticas, é como se eu estivesse negando o sistema e falando que o sistema que o sistema vai deixar de existir, ele não vai continuar existindo. Então, o sistema vai ter algumas manifestações de perpetuação e vai lutar pela própria sobrevivência. Aí, cabe a mim, eu vou aguentar a retaliação social do sistema e vou fazer do jeito que eu acredito, e talvez uma aprimoração do sistema, ou eu não vou pagar o preço da retaliação social, da marginalização, e vou me reintegrar novamente ao sistema. Aí depende da prática e se tem fôlego para poder seguir ou não. Entendeu? Entendi. É porque eu estou já colocando com a realidade de hoje, entendeu? Hoje são poucas pessoas que questionam. E às vezes eu vejo pessoas questionando esse sistema e às vezes se dão bem e às vezes não aguentam o baque dessa, não é pressão, né? Como você explicou aí, entendeu? Uhum, sim. É isso que eu estou falando. É ver se o sujeito vai aguentar o tranco da retaliação do sistema ou não. O próximo vídeo, eu já vou sofrer uma retaliação. Que algumas pessoas não vão gostar do que vai ver no próximo vídeo, não. E aí começa um pouco... Né, não sei se vocês já ouviu falar algumas coisas aí do Alexandre. É justamente porque eu questiono algumas coisas do sistema. E, sim, eu pago o preço até onde eu consigo. E tem um ponto que eu também não consigo e preciso continuar perpetuando o que está no sistema. Então, esses questionamentos são questionamentos evolutivos, são questionamentos de aprimoramento do sistema, que vai tornar o sistema melhor. A condição humana está aqui evoluindo. A gente está sempre evoluindo. Devagar ou rápido é outra questão. Tá? Mas a gente está sempre evoluindo. Se vocês pensarem, no Brasil, há menos de 100 anos atrás, tinha gente tomando surra no pau de arara. E hoje não tem mais. Pelo menos na mesma quantidade que tinha antes. Tá? Então, no seu ritmo, que pode ser considerado lento para nós, a humanidade lá vai se aprimorando. Tá? De vez em quando precisa de uma pandemia para poder dar uma limpada e ter umas modificações mais profundas, mas faz parte do caminho de evolução. Tá? Pergunta da Estela Reis. Estela, não tem uma resposta do que estamos fazendo aqui que não seja pelo lado espiritual, porque a gente está aqui pelo lado espiritual. Tá? A gente não está aqui pela matéria, não. A gente está aqui só para entender a matéria e ressignificar a matéria e ter responsabilidade com a matéria. Então, a resposta que a gente está aqui é pelo lado espiritual. Sociologia e antropologia não vai responder, porque a sociologia e a antropologia, elas estão na lógica da ciência, elas estão na realidade cotidiana da ciência. Então, elas estão dentro dos saberes das definições da ciência. E as definições da ciência não aceitam o lado espiritual. Tem que negar o lado espiritual. Então, a gente não vai entender o que a humanidade está fazendo aqui sem entrar no lado espiritual, tá? Alexandre, essa questão da evolução, né? Que o mundo está evoluindo cada vez mais.
é nítido a gente ver que antigamente não tinham muitas pessoas que batiam de frente, dizendo assim. E hoje a gente tem um grupo de pessoas maior, né? Não é todo mundo que evolui, óbvio, mas por que assim, antigamente não era tanto, agora é mais, e talvez há 100 anos lá na frente vai ser mais evoluído ainda, com mais pessoas com essa visão de evolução. Entendeu? Entendi. A gente extrapola um pouco o nosso tema, né? Mas eu vou falar um pouco. O Foucault, a gente vai ter alguns textos com ele para frente, ele faz um estudo que ele pega do século V a.C., com Platão e Aristóteles, e ele vem desenvolvendo um estudo sobre a constituição da família até agora o século XX. E ele vai mostrar que a gente saiu de uma época muito baseada na punição para trazer a normalidade. Hoje, os mecanismos punitivos, eles são menos físicos. Então, se abre para um questionamento muito maior. Porque a retaliação hoje é menor. Tá? Então, antes, a gente tinha, vou colocar assim, uma liberdade muito menor. E a humanidade, justamente nessa evolução, vem, de certa forma, conquistando essa liberdade. Tá? Vocês estão fazendo perguntando sobre os questionamentos. O que faz o sistema evoluir são os questionamentos. Para a gente poder transformar, a gente precisa questionar. Vocês estão falando aí de mundo espiritual, e a sociologia, ela é uma descrição do mundo material. Então, vocês podem perceber, eu estou trazendo aqui para vocês como é a formação da verdade material. Quando eu estou falando da realidade da vida cotidiana, eu estou falando da formação da verdade material. Tá? O que acontece? Existe uma lei, né, na verdade, algumas leis que regem a matéria. O problema é que, como essas leis não são físicas, como são leis que a gente considera espiritual, ainda a gente não aceita o mundo espiritual. O mundo, para nós, ainda ele está muito dentro de uma perspectiva material. E o mundo espiritual é quando se começa, para a gente entrar nesse mundo espiritual, a gente precisa começar a questionar a realidade do mundo material. Então, quanto mais a gente questiona a realidade do mundo material, mais a gente coloca abaixo, mais a gente destrói, implode as verdades do mundo material. Porque as verdades do mundo material, elas não explicam o que a gente está fazendo aqui, e elas não nos permitem chegar no caminho que a gente tem que chegar, que é o amor. Se a gente tiver uma vida estritamente material, a gente não vai aprender o que é o amor, não vai evoluir, não vai ter paz. Porque a vida material, estritamente material, não permite essas coisas. A gente só começa a ter paz e amor a partir do momento que a gente abandona a vida material e começa a entender e ter uma vida espiritual. Tá? Senão a gente vai ser uma vida sofrida, porque a vida da matéria é uma vida difícil. As lógicas da matéria são lógicas de domínio, são lógicas de exploração, são lógicas de apego, são lógicas egoístas, são lógicas individuais. Tá? Então, quando a gente começa a questionar, então, essa realidade cotidiana, que é uma realidade material, a gente começa a entender um outro lugar, a entender um outro mundo. E é um mundo que é mais coerente com a nossa essência, porque a nossa essência é espiritual, a nossa essência não é material. A gente é um espírito na matéria. E aí, até quem é das religiões entende isso. Tá?
Foi Eduarda, né, que perguntou. Porque então o que acontece, Eduarda? A gente tem estou falando isso porque tem dois aspectos. Um é essa libertação das punições. As punições hoje elas não são tão físicas mais igual eram antigamente. O outro aspecto é que a gente está evoluindo. E o caminho da evolução passa pelo questionamento. Então, como a gente lá vem evoluindo, os questionamentos estão aumentando. Aí entra uma coisa muito interessante, porque para a gente poder espiritualizar, a gente precisa entender quem somos, entender o que estamos fazendo. Só que, para entender, a gente precisa questionar o que a gente está fazendo nesse momento. Se está certo, se está errado, se está coerente com as leis espirituais ou não. Então, o que acontece? A gente viveu um período onde a verdade ela era anunciada por uma única pessoa. Os monárquicas, eles anunciavam as verdades do jeito que eles bem queriam. E a gente teve essa verdade monárquica no Brasil muito forte até 1990. Foi, né, na verdade, a ditadura acabou em 88, teve um período de transição, mas foi no final da década de 80 e no começo da década de 90 que a gente começou a sair um pouco dessa verdade pronunciada por poucas pessoas. E houve uma revolta do mundo contra os anunciadores da verdade. Então o mundo começou a se revoltar e não aceitar mais aquela verdade que vinha dos absolutistas. Isso, né, vocês acabaram de fazer vestibular aí, então você sabe que eu estou falando, vocês estudaram história e estou falando dessa época absolutista e toda essa revolta. Como o Brasil é muito atrasado em tudo, esse absolutismo foi até o final do século XX. Estou até me sentindo velho, né? Porque vocês, em 1990, não eram nem nascido, né? Pois é. Então, o que acontece? O mundo se revoltou contra essa verdade absoluta, sendo anunciada por poucas pessoas, começou a questionar essa verdade. Derrocou essa verdade, derrubou essa verdade. E aí, cada um começou a anunciar a própria verdade. Então, todo mundo começou a falar a própria verdade. E aí, primeiro se falou que a verdade absoluta era uma mentira. Claro, e as verdades que eram ditas eram só em benefício próprio do absolutista, do monarca. Então, realmente. Então, todo mundo começou a pronunciar a verdade, a própria verdade, falando que é a própria verdade é que é a verdade. E agora a fake news vem mostrar para nós para tomar cuidado com as verdades que estão sendo ditas. Então, olha que interessante. O mundo saiu de uma verdade absoluta, onde poucos anunciavam a verdade de muitos, foi para o extremo oposto, aonde agora todo mundo anuncia a verdade que quiser, do jeito que o umbigo entende. E aí agora está começando a ter um movimento de fake news mostrando que a verdade não é mais verdade. A verdade não é mais do jeito que cada um anuncia. Então agora está começando a perceber que a verdade é uma mentira. E aí, o que vai acontecer? Vai começar, então, a partir desse questionamento da verdade que está acontecendo, que verdade que vai surgir? Qual é a verdade da verdade, então, no final das contas? É uma verdade espiritual. E aí, essa verdade espiritual, ela vai surgir dentro de nós. Só que vai surgir uma verdade semelhante. Porque hoje cada um tem sua própria verdade, que é diferente da verdade do outro. Daqui a pouco, a verdade que eu entendo como verdade vai ser parecida com a verdade que vocês têm como verdade. Isso vai ser a verdade espiritual. Então, olha como é que vem um encaminhamento da verdade que segue o processo evolutivo do ser humano. Né, Eduardo, que você perguntou. Então, tem esse encaminhamento da verdade dentro desse processo evolutivo, que ele vai acontecendo pelo questionamento. O questionamento, então, ele vem trazendo à tona esse processo evolutivo do ser humano, porque a gente vai questionando o que é a nossa realidade cotidiana, material, e quando a gente vai questionando a nossa realidade cotidiana material, a gente vai encontrando a verdade espiritual
que está dentro de nós e disponível para todo mundo, igual, coerente. Tá? É nesse sentido que vai caminhando. Entendi. Obrigada. A Vânia Mas fez... Sim, pode falar. ponto. Então, no caso, pelo que eu entendi, né? Seria essa verdade que a gente vai criar e cada vez vai ficar mais parecido, igual você disse. Então, seria voltar a um senso comum? Como é que é? Porque você falou sobre a nossa verdade, cada vez a gente vai, talvez, a minha verdade pode ser parecida com a sua. Uhum. Então, assim, seria a questão de ter uma vida cotidiana em um senso comum? A nossa... Sim, toda a nossa vida cotidiana, ela é senso comum. Ela é normal, evidente e natural para nós. Tá? Esse é o ponto. A questão é, quais são as definições que nós estamos usando como natural? Então, por exemplo, a gente tem uma definição como natural hoje no Brasil, que o pacote de arroz custa R$30. Isso é um senso comum, normal e evidente. O povo está indo para a rua para brigar por isso? Não está. Tá? Então tá aceitando. Normal. A vida é assim. Político é assim. Nós não temos nada que fazer, não. A vida é assim. Isso é natural. Isso é Brasil. É assim mesmo. Daqui a pouco muda. Então é assim que funciona. Tá? Mas essa verdade natural do arroz, por exemplo, é uma verdade muito egoísta. É um conteúdo exploratório, baseado em maximização de lucro, em otimização de recurso. É um pequeno grupo explorando o povo, porque o arroz, o pobre, quando não tem nada para comer, come arroz. Lá na aldeia, quando não tem nada para comer, tem arroz. Né? Então, assim, e aí o item mais consumido no Brasil inteiro tem uma elevação de preço dessa. Isso é um absurdo. Mas não é. Né? Essa é a verdade e a realidade cotidiana do Brasil. Senso comum, faticidade compulsória. É fato, ponto final, simplesmente é assim que é. O brasileiro aceita que é assim e acabou. Então, toda a nossa realidade ela é dessa maneira. A questão é quais são os saberes e quais são os conteúdos teóricos que embasam isso. Nesse caso do arroz, é isso que eu estou falando. É um conteúdo de exploração, é um conteúdo de maximização de recursos, é um conteúdo egoísta, aonde tem a primazia de um desejo de alguns poucos em cima de um país inteiro. Tá? A questão da verdade espiritual que vai surgir dentro de nós, que vai ser semelhante, também vai ser o senso comum, também vai ser natural, também vai ser evidente. Só que os conteúdos vão ser outros. Aí vai ser um conteúdo do coletivo, do senso do coletivo, da primazia pelo coletivo, onde o coletivo é mais importante do que o individual. Onde o mais importante vai ser práticas de amor, o entendimento do que é o amor. Aí a gente vai entender que o mundo não ele não acontece pelas leis biológicas, igual é colocado para nós, pelas leis da medicina, pelas leis da física. A gente vai ver uma física quântica explicando a realidade, a gente vai ver frequência de vibração acontecendo, ondas vibratórias. O pessoal vai começar a entender mais o que é energia, que vai perceber que cada um tem uma energia, cada um tem um campo de frequência. E aí a gente vai entender a realidade de uma outra maneira, por uma outra perspectiva. Mas vai ser senso comum do mesmo jeito. É isso que eu quero que fica muito claro para nós. Os índios, uma realidade muito diferente da nossa, para eles é a realidade da vida cotidiana, senso comum, natural e evidente, simplesmente é faticidade compulsória, é um fato, ponto final, não se discute, mas os saberes, os conteúdos teóricos, as definições dessa realidade são outros. Então a gente não vai escapar do senso comum, a gente não vai escapar do normal e evidente, a gente não vai escapar do acervo de conhecimento. Só que o conteúdo do acervo de conhecimento é outro. Os saberes são outros. Tá? O próximo vídeo vai explicar isso. Aí eu acho que vai ficar mais fácil. Algo mais? A Vânia
A Aparecida fez uma pergunta sobre o questionamento, mas eu acho que já foi contemplado também, né? Deu para entender um pouquinho, Eduardo? Deu sim, obrigada. Acho que outro vídeo vai esclarecer um pouco mais. Mais alguma pergunta nesse sentido? Eu acho que, como a gente está esbarrando um pouco no tema do outro vídeo, eu estou querendo passar para outro vídeo. Vamos lá? Professor, eu estou com uma dúvida sobre o estudo de caso. No caso, o problema dos homens da família, que você falou, um tinha depressão, o outro tinha alcoolismo, o outro tinha medo de aceitação da família por ele ser homossexual, e o problema de relacionamento das mulheres, que tinham dificuldade de encontrar homens que não fossem problemáticos, ou até mesmo nem apresentavam homens para a família, ou não se relacionavam. Pode estar relacionado com a história que eles foram ouvindo do bisavô, e inclusive até o relacionamento dos pais, que era uma coisa muito fria dentro de É esse casa. o ponto que eu quero chegar. A linha de raciocínio é essa. Depois nós vamos discutir o caso com mais calma, mas a linha de raciocínio é essa. São saberes que foram sendo apreendidos, que foram sendo aprendidos e apreendidos no pensamento. Mas a linha é essa, tá? Entendi. Ok, vamos pro vídeo.